Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Sentimento Tricolor, viu? Amanhã já tem jogo do Fluminense contra o Audax, no momento que eu gravo esse vídeo, né, por enquanto, são 11 horas da manhã deste sábado, não temos informações de qual time vai entrar em campo contra o Audax, se o Fluminense vai continuar, se o Fernando Diniz vai optar por continuar aquele rodízio, time titular, time reserva, se é o time principal, se é o time misto, nós não sabemos ainda. O fato é que essa semana foi uma semana bem pesada. E a cada dia que passa, a gente vai descobrindo alguns detalhes, né? Como, por exemplo, essa frase do Fernando Diniz: se vocês não querem comando, vocês não precisam de mim aqui. Pois é, Fernando Diniz soltou essa após aquele problema lá no Clássico de quase uma semana atrás, mas que não desceu na goela de ninguém até hoje. E o GE publicou uma matéria assinada por todos os setoristas do Fluminense. Queria mandar um abraço para meu amigo Thiago Lima aqui, que também fez parte dessa publicação. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, ó. Tá aqui prontinha já, para a gente poder ler juntos, tá? E eles enumeram ali 5 fatores para o Fluminense iniciar 2022 de forma péssima, 2023, né? De forma péssima, mas eu dou destaque a essa frase do Diniz, tá? Se os jogadores não querem ter comando, ou seja, alguém no comando, não precisa dele lá, né? Diniz colocou o cargo à disposição? Não, não foi isso que ele quis dizer, mas deu uma prensa pesada nos atletas e essa semana teve um clima bem ruim para todo mundo, né? Tanto para os jogadores, comissão técnica, diretoria, no clube em geral, quanto pra gente, principalmente para nós, torcedores, tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, um canal feito de torcedor para torcedor. Falamos a mesma língua, espero que você se identifique com o meu trabalho. Gostando ou não gostando, deixe sempre o seu comentário, deixe o seu like, é muito importante. Se você não gostar, não quiser deixar o like, também eu entendo. Mas peço muito para que você se inscreva aqui no canal, pessoal. É muito importante para mim. Temos aí a nossa meta de bater 100 mil inscritos esse ano ainda, estamos com 92 mil inscritos. Então, cada inscrição é muito importante para mim. Se você puder dar essa moral, eu agradeço bastante, tá? Esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball. A gente sempre fala aqui pro OneFootball, mas a galera que tá chegando aí é nova, ou você que tá aqui no canal não tiver instalado o aplicativo no seu futebol, o aplicativo de futebol no seu telefone, faça isso agora, através do QR Code que você tá vendo aí na tela, ou do primeiro link aqui da descrição, para você não perder absolutamente nada sobre o mundo do futebol, sobre o Fluminense. Lá você tem tabelas, classificação e tudo mais. Libertadores, vai começar agora a semana que vem, pré-Libertadores. O OneFootball vai disponibilizar 5 minutos após o término da partida um vídeo com os melhores momentos. É importante a gente ficar ligadinho. Campeonato Carioca tá rolando, mas em abril é o nosso objetivo máximo. Então vamos acompanhar todos os clubes e o OneFootball é o melhor lugar para isso. Então não deixe de baixar clicando aqui no primeiro link da descrição ou nesse QR Code aqui. Beleza, galera? Vamos direto aqui à tela do GE e eu vou ler aqui junto com vocês, tá? 5 fatores que ajudam a entender o péssimo início do Fluminense em 2023. Time busca explicações para ainda não ter um desempenho parecido com o que terminou a temporada anterior. Parte física aparece como ponto mais questionado. Falei sobre isso no vídeo de ontem de manhã, falei na live à noite também. Se você não assistiu, recomendo que você assista esses 2 conteúdos aqui falando sobre parte física, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que o GE diz. Só para ser justo, pessoal, a publicação é assinada pelo Davi Barros, Gustavo Garcia e pelo meu grande amigo Thiago Lima, tá? Vamos lá, parte física. É talvez o principal fator. É nítido que o time está se arrastando em campo e não tem a mesma intensidade do ano passado, o que faz muita falta para funcionar o dinizismo. Para quem quiser saber mais detalhes sobre isso, repito, assista o meu vídeo de ontem de manhã e a live à noite, tá? Porque eu explico em detalhes por que a parte física está ruim. Nós estamos nos surpreendendo. Para a comissão técnica, não. Porque está dentro do planejamento deles. Explico tudo lá em detalhes, tá? Os jogadores não conseguem pressionar a saída de bola adversária como antes e nem se movimentar com a frequência necessária para criar espaços e dar opções de passes contra a defesa em bloco baixo. Em entrevista no início do ano, o técnico ressaltava a importância da dedicação dos jogadores.
A equipe teve até mais posse de bola nos 6 jogos que disputou, tá? Aí a matéria aqui diz o percentual, mas na maioria do tempo não soube o que fazer com a bola e acabava tocando para trás. O famoso toca para lá, toca para cá e não resolve nada. Neste cenário, é inevitável a crítica em cima dos 50 dias de férias do elenco, que foi o último do Rio de Janeiro a se reapresentar. O clube chegou a passar uma cartilha de exercícios individuais nas últimas semanas de folga, e a comissão técnica até elogiou publicamente o condicionamento físico dos jogadores no retorno aos treinos e fez uma pré-temporada puxada. Porém, ainda não parece ter surtido efeito. Internamente, muitos já reconhecem que o time está mal fisicamente. Essa informação aqui também é nova, uma apuração do GE, que internamente já reconhece que o time está mal fisicamente. Ou seja, o planejamento que foi feito lá atrás acabou não dando certo. Está na hora de rever. Repito, expliquei tudo isso nos conteúdos aqui do canal de ontem, tá? Cano pouco municiado. Artilheiro do Brasil em 2022, 44 gols. Cano muitas vezes decidiu jogos complicados a favor do Fluminense com suas finalizações precisas. Mas neste início de temporada, temos visto pouco o argentino ter chances claras. E o baixo número de finalizações de centroavante é um exemplo disso. Nos 4 jogos que ele esteve em campo, Cano teve 8 finalizações em 366 minutos, o que dá uma finalização a cada 46 minutos, tá? Ano passado, a média do Cano era uma finalização a cada 28 minutos. Ou seja, um pouco menos da metade, né? Um pouco mais da metade aqui do tempo. Tá? Então, assim, realmente o Cano tá participando pouco. Por quê, André? Ficou 30 dias lá no Catar, acompanhando o país dele ser campeão do mundo, comendo carne de ouro. Óbvio que o Cano ganhou peso nesse período e perdeu o condicionamento físico. E é o que eu repito, que eu já estou explicando aqui nos conteúdos publicados no canal. A cada um dia parado, você precisa de um dia de treino para poder recuperar o condicionamento que você tinha antes. Se os jogadores ficaram 48 dias parados, beleza. Vamos incluir aí a planilha lá na varanda de casa. Vamos botar 30 dias de férias. Eles precisariam de 30 dias de treino para poder recuperar o condicionamento físico que tinha antes. O problema não é esse. O problema é que a diretoria, comissão técnica, todo mundo, fez um planejamento contando em recuperar essa parte física em janeiro, fevereiro e março, colocando os atletas no seu auge físico em abril, ignorando completamente o Campeonato Carioca. Acharam que com condicionamento mais ou menos, a gente conseguiria dar conta, já que o Campeonato Carioca é semi-várzea, times muito fracos tecnicamente. Mas na prática não é isso que nós estamos vendo, tá? Cano teve uma finalização contra o Resende, 3 diante do Madureira, uma bloqueada, uma no Clássico com o Botafogo, uma finalização que o Cano deu no Clássico e 3 contra o Volta Redonda. Foram raras as chances de gol do argentino, tá? Refém do chuveirinho, dos 5 gols do time até aqui, 4 nasceram de cruzamentos para a área. O gol contra de João Anderson do Resende, o chutaço de Lima diante do Nova Iguaçu, o de Arias após escanteio contra o Madureira e o gol contra de Kevin, do Boa Vista. A exceção foi o gol do Alan de pênalti. Ou seja, aquele gol do Arias foi um bate-rebate na área, ele só empurrou para dentro do gol, e o gol do Lima que ele pegou de primeira num chutaço. Acabou por aí os gols do Fluminense com bola rolando. A gente tem apenas 5 gols em 6 jogos. Nenhum de jogada construída. Nenhum. Tá? Continuando. Armadilha, linha alta versus linha alta, né? Soma-se a isso o fato de os adversários terem encontrado uma armadilha contra o dinizismo. A bola longa nas costas da linha alta defensiva. Com os jogadores mal fisicamente, isso virou o grande calcanhar de Aquiles do Fluminense nesse início de 2023. Dos 3 gols sofridos até aqui, 2 foram assim. O do Vitor Sá, né, do Clássico contra o Botafogo, que soube marcar a linha alta de impedimento do Samuel Xavier, e o do Lelê, do Volta Redonda, que ganhou na velocidade do Manuel e do Calegari. Do Manuel eu não digo, mas o Calegari perdendo a corrida, moleque novo, 20, 21 anos. E ainda houve mais chances claras para os adversários em jogadas assim. Aí aqui o GE cita todos os lances aí que os nossos adversários tiveram contra a gente, né? Clima pesado.
O episódio envolvendo o pênalti cobrado e perdido por Calegari contra o Botafogo não acabou no clássico. O auxiliar Eduardo Barros deixou claro que a decisão do cobrador foi tomada em campo, o que deixou o Diniz muito irritado. Presta atenção nessa frase, hein, pessoal? Falei lá no início do vídeo e é a capa do nosso vídeo também. O treinador subiu muito o tom no vestiário e deu uma bronca generalizada, a ponto de dizer que se os jogadores não querem comando, não precisavam mais dele. Isso aqui é muito pesado, tá? Eu ainda dei uma apurada para saber se o Diniz em algum momento colocou o cargo à disposição. Não foi isso que aconteceu, mas ele deu o papo reto, tá? Se vocês não querem comando, não querem alguém que mande vocês, eu tô sobrando nessa história. Então, não precisa mais de mim aqui. Ok? Declaração pesadíssima e muito correta, na minha opinião, do nosso treinador, tá? O tema foi abafado ao longo da semana, com conversas internas e sem entrevistas para a imprensa, que para mim foi um erro. Nos bastidores, o assunto era considerado, entre aspas, página virada e encarar o jogo seguinte como chance de dar uma resposta. Só que não aconteceu, né? Mas o clima no CT Carlos Castilho foi considerado pesado pelos jogadores e o esperado resultado contra o Volta Redonda não veio. Ou seja, os mimadinhos da Estrela não podem tomar esporrinho, não podem ser chamados a atenção, que já consideram um clima pesado, ambiente ruim, né? Quer viver só sendo bajulado, tratado com carinho, no oba-oba. Quando muda, dá nisso. Quem esteve no Raulino de Oliveira viu algumas discussões entre jogadores durante o jogo, como, por exemplo, um bate-boca entre Ganso e Fábio. Esse lance foi, inclusive, um lance que o Fábio meio que falhou ali, bateu roupa e tal, e ele conseguiu salvar uma defesa com o ombro, e ele levantou cuspindo o marimbondo por cima do Ganso lá, reclamando que o Ganso não tinha marcado. E o Ganso não gostou de ser cobrado, tá? Havia uma preocupação da torcida para que o vestiário não tenha rachado, mas André demonstrou que o grupo segue unido em postagens nas redes sociais e prometeu que todos vão trabalhar dobrado para espantar a má fase, tá? E aqui fala que o Fluminense volta a campo e tudo mais, termina ali a matéria. O que eu acho impressionante é o silêncio de todo mundo nessa semana tão conturbada, tá? O André foi o único que se manifestou em suas redes sociais. Mesmo assim, para mim, não falou nada demais. Não vi um pedido de desculpas do André, porque ele é que escolheu o Calegari para cobrar aquele pênalti. Tô falando que ele seja o único culpado, mas para mim ele é um dos culpados. Mas pelo menos botou a cara nas redes sociais lá e deu uma mínima satisfação para a torcida, tá? O resto, silêncio total. Silêncio total. Ou seja, um problema que poderia ter acabado na segunda-feira, se a comunicação do Fluminense, Fernando Diniz, tivesse gravado um comunicado, um vídeo na Flu TV para explicar o que aconteceu, perdurou pela semana inteira e com certeza, independente do que aconteça no jogo contra o Audax, a entrevista do Diniz vai ser a mais disputada e a mais esperada dos últimos meses. Porque ele vai ter que falar daquela situação no clássico contra o Botafogo, vai ter que falar sobre a vergonhosa apresentação contra o Volta Redonda e vai ter que falar também do que aconteceu no jogo contra o Audax. Ou seja, provável que seja uma coletiva longa e espero demais que a comunicação do Fluminense não comece a coletiva falando assim, ó, pessoal, perguntas curtas e rápidas, porque nós temos pouco tempo, tá? É necessário um esclarecimento. A imprensa quer saber, a torcida quer saber. A imprensa presente lá na coletiva, ela é só um meio de comunicação, um elo de ligação entre o clube e a torcida. A coletiva é para dar uma resposta para nós, para os torcedores. Então, espero que todas as perguntas possam ser feitas com o tempo necessário para isso. Porque, repito, o Diniz vai ter que falar sobre 3 jogos. E não adianta vir com essa história, não vou falar do jogo contra o Botafogo, que é página virada. Página virada para quem? Só se for internamente. Pra gente não é. Até agora a gente não sabe o que aconteceu. Então essa coletiva de amanhã do Diniz pós-jogo aí é muito esperada, não pelo que vai acontecer contra o Audax, mas principalmente pelo que aconteceu há quase uma semana atrás, naquela bizarrice do Calegari cobrando pênalti contra o Botafogo. E ali, pra mim, começou a nossa queda. Tá? Se o Fluminense tivesse vencido o clássico, a semana poderia ter sido completamente diferente. Então,
Tem muita coisa para ser dita e explicada amanhã. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com esses 5 pontos aí que o GE levantou pra gente. Mas para mim continua sendo a principal a parte física. Houve um erro na estratégia. Na minha opinião, houve um erro no planejamento, que eles deixaram realmente o Carioca de lado nesse planejamento físico, mas eles contavam que mesmo mal fisicamente, a gente pudesse performar minimamente. Não é isso que está acontecendo, e dependendo do resultado contra o Audax, a gente começa a correr um seríssimo risco de passar uma das maiores vergonhas que o Fluminense já fez no Campeonato Carioca em sua história, que é ficar fora desse quadrangular aí, ridículo, cheio de time fraco, Vasco sendo montado, Botafogo com um time inferior pra gente, Flamengo nesse momento no Marrocos se preocupando com o Mundial, e o Fluminense corre risco de ficar fora disso. Tomara que não aconteça. Tenho fé ainda que as coisas vão se acertar. Aos trancos e barrancos a gente vai chegar à semifinal e até lá o condicionamento físico dos atletas já vai ter evoluído, que a gente possa aí buscar o bicampeonato carioca, que na minha opinião passou a ser obrigação do Fluminense, tá? Foco de todos os outros clubes nunca teve no Campeonato Carioca. Vasco foi disputar a Florida Cup, o Botafogo também foi jogar contra o Crystal Palace lá no final do ano, início do ano. Começou o Carioca com o time reserva. Nós fomos o único time que começou o Campeonato Carioca com o time titular. Ou seja, levando a sério. Se é para levar a sério, tem que ganhar. Tem que ganhar. Já que todos os outros adversários estão com foco em tudo que é lugar, menos aqui. Então, a obrigação, o bicampeonato carioca, na minha opinião. Deixa a sua aqui nos comentários desse vídeo. Não se preocupe, de forma alguma, de discordar de mim, muito pelo contrário. Se você pensa diferente, por favor, escreva aqui nos comentários do vídeo. Tá bom? Fique com Deus, pessoal. Forte abraço e saudações tricolores. E rumo à vitória amanhã, né? Que eu tô com saudade de encerrar os vídeos falando Vitória, Fluminense!